Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de Dragoneiro, que embora esteja agora em pré-venda um novo volume, mas por que não falar do volume anterior, do último volume que saiu, que foi a edição 23. Dragoneiro, Caçador de Dragões, é simplesmente um dos quadrinhos mais legais que está sendo publicado no Brasil, sem exagero, tá? Sem exageros, pra quem curte o mundo de fantasia, tá? Vou deixar esse adendo, obviamente, que se tu não curte um bom Senhor dos Anéis, se tu não curte esses mundos fantásticos, aí realmente o quadrinho não vai ser legal. Mas se tu curte, essa é uma das melhores coisas que você tem pra ler, tá? E digo melhores não no comparativo, porque a gente simplesmente não tem praticamente nada saindo de fantasia. Você tem um Conan, alguma coisa assim. Mas isso aqui é bom demais, tá? É bom demais. Editora Mitos publica no formato italiano, capa cartão, papel offset, tá? Em preto e branco, porque é o padrão italiano, tá? As revistas saem em preto e branco mesmo. A gente tem aqui 192 páginas de quadrinho com 2 histórias completas, tá? Sim, tem 2 histórias fechadas aqui dentro. Esse material é uma revista mensal italiana, ele chegou até um determinado número, encerrou, zerou a numeração, continuou com uma nova história, assim como acontece com as próprias revistas de super-herói aqui, esse material continua lá. A grande diferença, cara, é que essa obra aqui, ela não tem o mesmo senso de continuidade e de necessidade de você estar lendo todas em ordem ali direitinho para que você acompanhe a história. Aqui a gente tem um cara, que é o Ian, ele é um batedor desse reino, dessa história. E ele viaja pelo reino fazendo anotações, fazendo pequenas missões, ajudando em alguns lugares, e ele vai se deparar com problemas e vai agir. Então a história é sobre esse cara agindo com um problema numa pequena vila, numa floresta, encontrando um inimigo, encontrando um mago, enfim. É isso. E a história começa e termina em 100 páginas. Um pouquinho menos. Tem 192, 2 histórias e 80 e poucas páginas. Essa é a premissa, essa é a ideia, e isso é maravilhoso. É como se você tivesse ali um mundo no estilo do Senhor dos Anéis, tá? Porque aqui tem orcs, elfos, criaturas, dragões, feiticeiros, e tudo isso. Tem tudo isso. E tem um pouco também do lado do Game of Thrones. Que a gente tem um reino, tem algumas religiões, a gente tem um ar mais adulto aqui nas histórias, assim como no Game of Thrones a gente tem mais violência do que a gente encontra no Senhor dos Anéis, a gente tem uma sensualidade, tem uma nudez de vez em quando, então a gente tem aqui algo que vai para outro caminho. Então é uma mistura um pouco dos dois mundos e que funciona, muito bem. Tem algumas questões políticas, existem algumas tramas mais intrincadas e tem aquelas mais simples mesmo. Tem uma criatura ali atazanando a cidade, a gente vai lá e mata a criatura e é isso. E esse personagem é totalmente diferente do que você vai encontrar numa revista do Conan, tá? O personagem em si, o Ian, não tem absolutamente nada a ver com o Conan. Ele tá muito mais... Eu vou comparar aí com o Aragorn, talvez, tá? Ele é numa pegada totalmente diferente, então você vai encontrar realmente um quadrinho bem diferenciado. Além disso, ele tem uma dupla que nem sempre está com ele. Às vezes ele está com os dois, às vezes ele está com um só, às vezes ele está sozinho na história. Mas ele tem uma dupla que muitas vezes está com ele, que é composta de um orc e uma elfa da floresta. Então, a gente tem uma dinâmica bem interessante, com alguns toques de humor, muita aventura, muita ação e quadrinho de fantasia de qualidade absurda, tá? Essa daqui tem 2 histórias, como falei para vocês. Todas elas são sempre escritas pelo Stefano Vietti, não. Ele tem o criador dela. Dessa vez, essa daqui especificamente não foi escrita pelo criador, que é o Luca Enoch, tá? Ele tá na segunda história, mas a maioria das histórias é escrita pelo próprio criador. A Bonelli tem um padrão de qualidade muito alto com a arte, e a arte dessas revistas é geralmente absurda, tá? A barba, mas é preto e branco, tudo mais, cara, esquece isso. A arte é absurda. E como falei, embora a gente esteja aqui nos números 26 e 27, essa daqui é a edição 23, mas ela compila os números 26 e 27. Embora a gente tenha essa numeração, o senso de continuidade, de cronologia é baixo, tá? Não existe assim, eu perdi, já é. Não é igual perder um episódio do Game of Thrones e tentar assistir. Então, tô te falando, essa daqui é a edição 26 e 27. É diferente, por exemplo, falar, cara, assiste Game of Thrones. Você fala, beleza. Aí você senta e assiste o 3º episódio da 4ª temporada e fala, Barba, não entendi nada. Você fala, acho que não. Você tem que assistir o Game of Thrones inteiro. Não, você não vai entender absolutamente nada. Aqui não é desse jeito, tá? Existe uma história que quanto mais você lê, mais você vai saber? Existe. Mas, cara,
a história geralmente é o que eu te falei. Ele chega de cavalo, ou com uma missão, ou apareceu uma criatura ali e a história vai correr em cima disso. Tem uma similaridade com o andamento da história do Conan nesse sentido. De você poder pegar qualquer história, sentar e ler. Tá? Então, as próprias duas edições que estão aqui dentro, a 26 e a 27, elas não têm ligação nenhuma uma com a outra. Elas não se passam nem no mesmo local. Elas são histórias completamente diferentes uma das outras. Então, dá para pegar, assim, começar a partir dessa para arriscar. Tá? Então, sim, é possível. Aí, eu falei tudo isso e eu vou me contradizer na primeira história dessa daqui. Porque a primeira história que a gente tem aqui, que é a Horda dos Não-Mortos, ela tem um resquício de cronologia. Porque ele resolve trabalhar de brincar um pouco com os conceitos estabelecidos na edição especial que se passa antes da edição número 1. Dragoneiro foi criado, cara, como uma história fechada, tá? Que conta a origem desse cara, do Ian, que é um batedor de exército e tudo mais. Ele vem de uma longa linhagem de matadores de dragão, de pessoas que tinham essa... E não existe mais dragão nesse mundo, tá? Os dragões não existem mais. Igual no Game of Thrones, não existe mais dragão, tá? E aí, nessa edição especial, que é a primeira história, e que em teoria talvez fosse a única história, ele acaba encontrando o dragão e ele mata o dragão. E aí, sem querer, ele pinga uma gota de sangue do dragão na boca dele e ele se torna um cara que tem alguma espécie de poder. Ele tem meio que um sexto sentido, aquele sangue de dragão dentro dele tá fazendo alguma coisa estranha. Igual acontece lá com os Targaryen e tudo mais. Tem alguma coisa nesse estilo, nesse cara. E além disso, a espada dele também ganhou ali meio que não vou dizer que ganhou vida, mas ela tem ali alguma coisa, alguma aura em torno dela, tá? E ela ficou agora com uma lâmina preta, maravilhosa. Então, esse cara tem esse ar um pouco diferente, beleza? Ali é apresentado esse personagem. A editora Mitos publicou esse material em 2019, tá esgotado, porém você consegue pegar na Livro, tem review aqui no canal, tem guia explicando como comprar na Livro, e a editora Panini acabou de lançar esse material colorido em capa dura. Pra galera que gosta de cores, que gosta de capa dura, saiu o formato grande, bonitão. Então, Dragoneiro, tem até o link aqui embaixo. Esse Dragoneiro é a origem do personagem. Essa é a edição especial que saiu antes do Dragoneiro se tornar uma revista mensal. Ali é a origem do Ian. O número 1 do Dragoneiro já começa com ele e os amigos dele fazendo missões. Então, toda essa história de matar o dragão e ganhar poderes acontece nesse especial que é antes da revista mensal, tá? E a Panini acabou de republicar. Colorido, pronto. Beleza. Agora a gente volta para essa edição. Essa primeira história, ele vai comentar um pouco de que ele está sentindo a espada cada vez mais poderosa, ali puxando ele, alguma coisa meio Star Wars, está puxando ele pro lado obscuro, e tá puxando ele pro lado sombrio da força, Darkseid, tá? Então, tem um pouco disso, tá? Mas só é comentado, isso é só mencionado aqui. Então, essa edição menciona esses fatos antigos. E aí você vai falar, pô, Barba, se você ler essa edição, pô, Barba, você disse que não tem... Cara, as outras todas que eu li recentemente, edição 19, 20, 21, 22, que eu fiz reviews, nenhuma dessas tinha. Mas essa primeira história dessa bodega, dessa edição, tem. Então eu te digo que não é comum eles ficarem tanto nesses meandros de comentar alguma coisa. Mas isso não afeta em nada, que é totalmente possível de entender o que está acontecendo a partir de agora, até porque eles falam, mas tu matou o dragão, né? Aí tu bebeu sangue, puxa. Então tá tudo explicado aqui dentro, ok? Nessa história aqui, eles estão ali numa cidade e vão se deparar com uma horda, uma cidade meio abandonada e com uma horda de mortos-vivos. Tá? Existe um grande mistério por trás dessa cidade, uma grande maldição, que vai ser uma história daquelas de... A gente já viu em vários filmes, em vários quadrinhos, né? Que a gente sabe que tem uma missão ali. Essa galera fez alguma coisa ruim e precisa de uma redenção. Eles não são pessoas más, mas eles estão meio amaldiçoados. A gente já viu isso em filmes de terror, já viu isso em filmes de Casa Mal Assombrada, de fantasma e tudo mais. Segue mais ou menos essa ideia, tá? Então é uma história muito boa. Deixa eu mostrar a arte pra vocês, tá? O material é bem legal. Então tá aqui o Ian, tá aqui o orc amigo dele, o Gmor, tá? Então a gente tem essa história aí que é bem bacana, com bastante ação e tem esse clima aí bem legal, bem divertido, tá? Vale muito a pena. Então, fechada a primeira história, tá? A gente vai pra história, aí sim, escrita pelo seu criador. E eu vou te falar, cara, quando o Luke Enoch, ele escreve 90% das histórias. O Luke Enoch é o criador do personagem. Quando o Luke Enoch escreve, você sente que o nível é mais alto. O
cara tem o domínio total da história e ele faz umas coisas muito diferentes. Nessa segunda história, que se chama Inimigo Diabólico, cara, a gente tem o Ian fazendo uma missão, tá? De ir para uma região gelada, atrás de uma base gelada, tá? De uma base que tem nesse local, uma terra fria. E ele vai encontrar uns sobreviventes, tá? Um destacamento real, um grupo de soldados sobreviventes. Tô procurando algumas das páginas sinistras daqui. Esse quadrinho, esse daqui tá muito bonito, tá? Essa história aqui, os desenhistas mudam, tá? De edição para edição, então, mas sempre são muito bons. Olha isso aqui, cara. As páginas são absurdas. Então ele tá lá, essa galera tá perdida no meio da neve nessa base militar ali, que fica nessa região fria. E ele tá lá para tentar ajudar essa galera a encontrar o caminho. Afinal, ele é um batedor, ele tem experiência, ele tem mapas, ele conhece muito sobrevivência. Afinal de contas, esse cara fica viajando o reino ali sozinho. Então, ele pega a missão de pegar esses caras e tentar levar eles de volta em segurança para o reino. Mas existe um grande mistério por trás disso. Tem uma figura sombria meio que perseguindo eles pelo mato, tá? Pela neve, pelas montanhas. E existe um grande mistério por trás desse destacamento. Por que eles estão nessa base gelada lá em cima? Quem é essa figura que tá sempre perto da gente? O que esses caras fizeram? E a história é maravilhosa, espetacular e absurdamente bem desenhada. É a história que dá a capa aqui para essa figura aqui que está atrás deles, tá? Então, é um material bom demais, tá? Dragoneiro é um quadrinho diferenciado. Para quem curte fantasia, é o quadrinho, cara. Que não tem paralelo, não tem nada para eu te sugerir. Ah, não, lê tal coisa. Até porque isso daqui é um quadrinho que sai. Tá sempre saindo novas. Então, acabei de ler essa edição e a Mito já botou em pré-venda outro volume, tá? Não é um quadrinho absurdamente caro, é um quadrinho que satisfaz aqui muito a vontade de ler um negocinho aqui. 192 páginas, seria 2 histórias de qualidade, fechadinhas. Fica a dica, tá? Dragoneiro é imperdível. Ah, cara, já leu o Dragoneiro? Já conhece? Já começou a ler esse material? Já seguiu a dica do Barba? Não? Pode comprar essa edição aqui ou assiste review das anteriores. Qualquer uma delas, depois que se tornou 192 páginas, ficou melhor ainda, porque você tem sempre 2 historinhas fechadas, assim, de altíssimo nível e é espetacular, tá? Então deixe seu comentário, deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho, se inscreve no Insta e se for comprar na Amazon, use o link do Barba que você ainda ajuda o canal, beleza? Então foi isso, aqui comigo Rodrigo, mais um review de quadrinho imperdível. Um abraço e até a próxima.